Notaram que o nosso presbítero Reinaldo fugiu da pregação, notaram? Ele pregou aqui no início do culto, não pregou? Quem estava aqui cedo, não estava boa a palavra dele? Vocês não concordam que ele precisa do púlpito para pregar uma mensagem inteira? Então digam amém se vocês concordam. Voz do povo, voz de Deus, né, Reinaldo? Nós vamos ganhar pela insistência. Assentados mesmo como estamos, né? Mateus 4, de 1 até o 11. Assentados mesmo como estamos. Acharam? Amém? Minha versão diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi levado onde? Para ser tentado por quem? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quantas noites? Quantos dias? Uau! O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Essa é a palavra do Senhor. Amém. O que nós temos aqui nesse Mateus 4, temos em Lucas também, capítulo 4, nós temos aqui o relato de um evento histórico. Isso aconteceu, isso não é parábola, isso não é ensino, isso não é história, isso é um evento histórico. E esse evento é, entre aspas, o teste. A palavra tentação é uma palavra sendo colocada à prova. Jesus está sendo testado. Por que esse relato? Por que esse evento histórico na vida de Jesus? Pensem comigo aqui um pouquinho, voltem atrás. No Antigo Testamento, a nação de Israel, o nome Israel, é considerado o Filho de Deus. A nação como Filho de Deus. Ele se refere a Israel tantas vezes como Filho de Deus. Vocês notaram que ele ficou 40 noites e 40 dias. O povo de Israel ficou no deserto quantos anos? 40 anos também. E vocês notaram que lá no deserto do povo de Israel, eles foram testados, eles foram provados com fome, com sede, com cansaço, o inimigo. O que aconteceu com eles? Eles não passaram no teste. Então Jesus, de uma forma, ele está recriando, ele está fazendo outra vez o trajeto do Filho de Deus, da nação, mas com uma diferença. Lá nos 40 anos houve uma desobediência. Eles não confiaram no Senhor. Não confiaram para alimento, não confiaram para socorro, não confiaram para seguro, e eles falharam no teste. Aqui nós vemos Jesus, o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, passando no teste. Ele obedece ao Pai em tudo. Notaram isso? Eu vou trabalhar um pouquinho mais no tempo que for possível. Também deve ter calado no seu coração que ele está também fazendo uma dramatização ao contrário do que aconteceu no jardim do Éden. Adão, Eva, filhos de Deus, criaturas perfeitas, criadas sem pecado, para viverem para sempre na presença do Senhor, foram também testados. As mesmas insinuações, né? Olha, Deus falou que você não pode, e eles também não passaram no teste. Então nós podemos dizer com segurança. Eu vou lhe dar para você olhar em casa, Romanos capítulo 5,
dos versículos 12 a 19, você vai ver um discurso da palavra de Deus sobre Jesus refazendo aquilo que Adão destruiu. Jesus como o segundo Adão. Não existe nas Escrituras a palavra segundo Adão, mas a ideia de que o primeiro homem trouxe a desobediência e através da desobediência a morte. O segundo homem, Jesus Cristo, ele traz a graça e ela é muito maior do que a condenação. Amém? Sei que eu abri aqui um hidrante e dei um monte de informações para vocês, não é? Mas essa é a ideia. Olha como esse evento aqui nos deixa maravilhados, né? Agora, quando olharmos para esse texto, nós temos que apreciá-lo da seguinte maneira. Primeiro, do que Jesus está fazendo. Ele está em tudo obedecendo ao Pai, e ele está dizendo para você e para mim que ele já venceu a Satanás. Ele já cumpriu o que era necessário para que ele, com seu sacrifício, agora nos pudesse dar a sua retidão, para que você e eu pudéssemos estar reconciliados com o Pai. Então a vitória dele aqui é a sua vitória. A vitória dele é a minha vitória. Tomaram posse disso? Agora, é perigoso a gente pensar o seguinte: Jesus está aqui fazendo e eu tenho que fazer igualzinho a ele. Não, eu devo aprender com ele as técnicas. Porque eu tenho a boa notícia que ele já é o seu campeão, ele já é o seu vencedor, mas também ele está mostrando a nós que esse inimigo não é criativo. E ainda hoje ele usa as mesmas estratégias para tentar fazer com que você e eu tropecemos e desobedeçamos a Deus. Entenderam isso? Então Jesus, nosso campeão, e eu quero até agora no restante do tempo falar sobre o que nós podemos aprender agora que estamos cobertos por ele, agora que somos filhos de Deus. Me acompanharam? Como nós já fomos agora salvos por Jesus, agora que eu posso aprender com a sua maneira de tratar com o diabo, com a tentação. Amém? Ficou claro, gente? Uau. Obrigado, pelo menos 2 pessoas concordaram. Então nós já estamos bem, né? O que nós vemos aqui? Que eu queria que nós pudéssemos falar isso, né? Primeira coisa que eu gostaria que nós víssemos o seguinte. Gente, a questão do pecado, a questão do mal é muito mais do que desempenho, é muito mais do que ambiente. O mal é uma questão complexa. Ah, pastor, fala mais simples, né? Então, o que eu quero falar com isso? É muito mais do que uma ação má. Às vezes cometemos um erro, pensamos assim: a cidade de Newark, se tivesse menos pobreza, se tivesse menos violência, se tivesse menos drogas, se tivesse menos crime, as pessoas seriam boas. Isso é um erro fatal, isso é um mito. Vocês não estavam vivos nessa época, nem eu estava, né? Mas entre os anos de 1939 e 1945, houve um evento mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial. Vocês já devem ter lido sobre isso. Mas não sei se vocês se lembram que ao longo da Segunda Guerra Mundial, houve um evento na Alemanha chamado Holocausto. Na Alemanha e todos os países europeus onde os exércitos alemães chegaram. Que foi o sacrifício, a perseguição dos judeus. Vocês se lembram? 6 milhões de judeus foram mortos durante o Holocausto. Mas vocês sabem que o nosso grande presidente, o Franklin Delano Roosevelt, dos Estados Unidos, ele teve muita dificuldade de acreditar que o Holocausto estava acontecendo. Não só ele, mas outros grandes oficiais. Os Estados Unidos demorou a entrar na guerra, demorou a responder. Sabe por quê? Porque eles não podiam acreditar que um país como a Alemanha, o centro teológico do mundo, a maioria dos seminários, nós estudamos livros de teólogos alemães, centro musical do mundo, de cultura clássica, centro de muita educação e literatura. Como é possível que essa coisa terrível, essa maldade esteja acontecendo com a gente tão boa? Porque o equívoco de pensar que as condições de educação, condição psicológica, o meio ambiente, o seu poder de aquisição vão retirar o mal. Mal é algo que nós herdamos na natureza pecaminosa, gente, que ela vai fundo. Eu tenho uma péssima notícia de dizer que nossas crianças já nascem com essa semente má. Elas ainda não praticam nenhuma coisa má, só vão praticar mal quando puderem dizer não. Até então, elas já têm a semente nelas. Estão me acompanhando? Então, mal não independe do ambiente, mal independe da sociedade, mal independe de tudo as nossas condições. Então, nós temos que saber que a existência do mal é algo real. E, para complicar,
O mal não está somente em nós, com a nossa natureza, que está dentro, que aqui está sempre pensando só em si mesmo. Ela está no mundo, que é uma coleção de nós, de nozes, de nós, que estamos aí, um ajudando o outro, sabe, conspirando em conflitos, em tensões. E para complicar tudo, o diabo também. Lá o 1 João, quando ele fala assim, né, a gente tem cuidado com o mundo, com a carne, com a nossa natureza, e também com o diabo, porque o diabo, ele incendeia, ele instiga toda essa maldade no mundo. Entenderam isso? Então, o que nós podemos ver? A existência do mal, as estratégias satânicas estão aqui sempre. Exemplos bíblicos, por exemplo, vocês se lembrem quando Judas, Lucas capítulo 22, fala assim, e Satanás entrou em Judas. Tem uma passagem rapidinho. E ele começou a planar agora, foi fazer o plano de traição de Jesus. Agora, imagina, Satanás entrou em Judas. Aí os discípulos começaram assim, você notou que o Judas está diferente nesses dias? Pensaram talvez até que fosse igual ao Exorcista. Lembra do filme Exorcista? E ouvimos o Judas outro dia, a cabeça dele deu uma volta inteira assim. Estava estranho aquilo. Ele foi falar, saiu uma coisa verde. Foi assim com Judas? Alguém notou alguma coisa? Nada. Então estava acontecendo onde? Influência satânica no seu coração. Desapontamento com Jesus. Chateação com ele. Sei lá o que foi. Já estava trabalhando no seu coração. Em Efésios 4, 27, fala assim, gente, cuidado, não dê uma portinha, não dá uma pontinha do seu pé na porta para o Satanás. Ele está falando de ressentimento, de mágoa. Ele diz, quando você tem mágoa, você abre o coração, você está dando uma pontinha para Satanás. Então, ele existe, ele trabalha conosco. Né? E nós vemos que essa criatura caída, que é Satanás, sempre trabalhando conosco. Então, moral da história. Primeira lição que nós temos aqui, além de saber que Jesus é o nosso campeão. Gente, questão do mal é algo que nós temos que estar encarando todo o tempo. Ele está em nós, na natureza caída, redimidos pelo sangue de Jesus, mas lutando com a natureza caída. Ele está no mundo ao nosso redor e o inimigo das nossas almas vai estar sempre tentando tirar proveito disso. Ajudou? Segunda observação. Que estratégia que esse inimigo usa? Ele usou com Jesus, ele usa conosco. Eu creio que apenas, pelo menos algumas. A primeira, ele sempre começa questionando a identidade. A conversa de Satanás foi assim. Se você é o Filho de Deus, não foi assim? Ele faz isso 2 vezes. Se você voltar na sua Bíblia em Mateus 3, faz isso em casa. Você vai ver que o capítulo 3 de Mateus termina dizendo o quê? Os céus se abrem. Jesus acabou de ser batizado por João o Batista. Os céus se abrem. Uma voz que diz, tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Satanás vem, se tu és o Filho de Deus. Ele vem sempre para questionar o que Deus falou. Minar a palavra de Deus. Essa estratégia não mudou. Seria tão mais fácil se Satanás viesse assim, come on, Jesus, vamos lá, vou segurar você aqui. Não, ele não vem, ele vem. Se tu és o Filho de Deus, né? E com você e comigo, como é que vai ser? João 1,12 fala assim, ele veio para o que eram os seus, 11 e 12, né? Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Satanás chega para você, mas se você é o Filho de Deus... Satanás, aqui você não tem lugar. Porque eu sou. Quem disse? Meu Deus disse. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar minar. Você, filho de Deus? Você está brincando, né? Eu sou, por causa da obra de Jesus em meu favor. Que daqui a pouco vamos estar aqui celebrando. Segunda muito importante na estratégia, não só ele vai questionar a sua identidade, ele vem para penetrar no seu interior, ele vai usar boas coisas. Boas coisas. Jesus nunca estaria vulnerável a adultério, por exemplo, né? Ou coisas assim. Já tentaram até fazer isso, né? O diabo dá gargalhadas, né? Não faça isso. O Satanás vem sempre nos tentar com coisas boas. Por exemplo, fome. 40 dias, 40 noites. Ele tinha fome e muita fome. Então ele vem. E fome é coisa ruim? Lógico que não. E pão é ruim?
Of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never change. Está com fome? Usa o poder. Mas Deus concedeu o poder a Jesus e a você e a mim somente para a expansão do seu reino, nunca para uso próprio, egoísta. Se Jesus tivesse usado o seu poder para saciar a sua fome, ele estaria desvirtuando o poder que Deus lhe tinha dado. E ele preferiu ficar com fome do que usar o poder que Deus tinha dado. Entenderam isso? Satanás quer o seguinte: quebra com Deus. Ele te deu para um propósito, usa para outro propósito. Na questão da confiança, a mesma coisa. Olha, pode se jogar. Você resolve. Deus falou que vai te segurar. E se ele não te segurar? Vamos fazer um teste? Ao invés de ter fé, vamos fazer o teste. Aí eu tenho fé no resultado do teste. Notou isso? Todas as vezes Deus vai estar dizendo para você e para mim: olha, confie. E Satanás diz o seguinte: uau, não sei não. É melhor a gente fazer uma experiência para ver se realmente ele vai mandar os anjos, né? Porque no momento que Jesus se jogasse, ele teria quebrado a sua confiança no Pai. Confia na palavra, confia na promessa do Pai. E por último, Jesus realmente veio para ser exaltado, não foi? E se ele tivesse recebido de Satanás, Satanás tem o poder limitado, ele é o príncipe desse mundo, para conceder a autoridade. Mas se ele o fizesse, Jesus nunca teria ido à cruz. E era a intenção de Satanás. Olha, Jesus, deixa eu te dar tudo que você almeja, mas sem a cruz. Irmãos, essas estratégias continuam acontecendo conosco. Muitas coisas vêm para dizer o seguinte: no caso aqui de Jesus, né, receber toda aquela adoração, exaltação do final que ele merece, como Filipenses fala para nós. Às vezes nós dizemos o seguinte: eu tenho desejo de ser realizado. Então, eu vou fazer o que for necessário para me realizar. E realização não é má. Às vezes nós realizamos com filhos. Mas você já notou o perigo quando nossos filhos se tornam a coisa mais importante da nossa vida? Muito mais do que Deus? Irmãos, eu sei que é uma coisa dolorosa de pais terem que perderem seus filhos, principalmente crianças. É muito doloroso. Mas você já notou que quando isso acontece, é porque a razão do nosso ser já não é mais Deus, mas a criança que Deus nos deu? E quando aquela criança se vai, o desastre que acontece? E nossa carreira, nossa profissão, coisas tremendas e boas. Mas você já notou que quando nós perdemos uma posição, nossa carreira é desencarrilhada e de repente, desabamos. Onde é que está Deus? Sabe o que isso revela? Que nossa carreira se tornou mais importante que o nosso Deus. Notaram isso? E até mesmo o nosso ministério. O ministério é uma coisa linda, tremenda. Mas o ministério não pode ser aquilo que é mais importante na nossa vida. Foi o que Satanás ofereceu, ele é que ele oferece a você. Encontre satisfação em outra parte e sem precisar depender de Deus. Vamos fazer um resumo? Ele continua questionando: você é um filho de Deus? Realmente? Desse jeito? Ele vai fazer isso. Segundo, ele vai estar também usando coisas boas na sua vida. Dizer: olha, coloque-as acima de Deus. Coloque nelas a razão do seu ser. Coloque nelas a razão da sua realização na vida. Quando isso acontece, a palavra chama isso de idolatria. Algo tomou o lugar de Deus. Não permita que isso aconteça. Deixa-me concluir. Vou pedir que o grupo de louvor possa vir também. Eu gosto de olhar as coisas de maneira sistemática. Eu vejo aqui que há duas armas que Satanás usa sempre. Se a estratégia é mexer com a minha identidade, a estratégia é usar coisas boas para me desequilibrar, eu creio que ele usa duas armas também. Uma, ele tenta. A segunda, ele acusa. O que quer dizer tentar? Ele oferece as condições. E normalmente ele vem assim: olha, rapaz, não tem nada a ver. Ninguém vai saber. Todo mundo faz. Faz sentido.
Por que você vai se deprivar desse benefício? É só uma vez. Não tem problema. Quando começar esse processo, você já sabe o que está acontecendo. Se é tentação, é instigar, é tentar racionalizar. Ele vai usar isso quantas vezes nós caímos. Mas a segunda seria a acusação. Porque Satanás primeiro ele vai assim, tudo bem, não vai ter problema não, vai dar tudo certo. Mas assim que você caiu, ele vai dizer, mas você, e ainda você diz que ainda se considera um crente, você ainda tem coragem de dizer que você confia em Deus? Aí colocar para baixo. Como é que a gente derrota tudo isso? Primeiro lembre-se, você já tem um Salvador. Jesus não é um exemplo apenas, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso campeão. Ele já venceu tudo isso. Ele já venceu, Ele já fez o caminho, aquilo que Adão e Eva quebraram, aquilo que Israel no deserto falhou. Jesus veio agora e disse, olha, é possível, já abriu o caminho aos céus. Ele já abriu para nós. Mas temos que aprender com Ele que nós precisamos usar as Escrituras. Todas as vezes que Satanás veio a Jesus com um ataque, o que ele fez? Ele usou as Escrituras. Aliás, ele usou as Escrituras aqui nessa tentação no deserto, ele usou no jardim de Getsemane, ele usou na cruz. Todas as palavras de Jesus vêm do Antigo Testamento, de Salmos. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Salmo 31. Ele está usando tudo isso. Então você precisa, mas não pode... Para você poder usar as Escrituras, você tem que conhecer as Escrituras. Precisa ser parte do seu ser, conhecê-la. Aí eu fico sempre falando, vamos ler. Você precisa saber o que está escrito. Mas a Escritura não é assim igual naqueles filmes de terror, de diabo, né, que você tem uma cruz ou tem uma Bíblia. Não é para isso, não. Nem deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa, nem no Salmo 20. Não é isso, não. Conhecer as Escrituras é você saber... Olha, nessa situação isso se aplica. Isso é importante. Mas além de saber a que se aplica, é saber e crer no seu significado. O que ela significa? Eu nunca te desampararei. Ainda que o teu pai e tua mãe te desamparem, eu nunca te desamparei. Esse estou contigo todos os momentos. Vou cuidar de você. Eu sou por você. Sempre essa palavra para nós. Sabendo que Ele está conosco. Aí sim nós vamos poder dizer, Senhor, não seja a minha vontade, mas a sua vontade. O que é necessário? Olhar para Jesus como Salvador. Se você já o tem, celebre conosco aqui, no receber, no partilhar do pão e do cálice. Você que já entregou sua vida a Jesus, você que já em obediência submeteu-se ao batismo, você que já fez a sua pública profissão de fé, você que está, sabe, Senhor, estou contigo, debaixo do teu sacrifício. Participe conosco, com alegria, e regozije-se. Meu campeão já venceu, meu campeão me deixou o caminho traçado para eu vencer também. Mas Ele já me garantiu a vitória. Mesmo que eu caia, Ele me levanta. E nós podemos fazer isso, celebrar. Vou pedir aos nossos irmãos que vão me ajudar a servir a ceia para que venham nesse momento. A palavra de Deus nos diz que na noite que nosso Senhor foi traído, Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele deu aos seus discípulos dizendo, isto é o meu corpo partido por vós. Tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Isso para dizer para nós, gente, Ele já quebrou a maldição que Adão e Israel causaram para nós. Estamos livres. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado, para que nele nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Tomou o nosso lugar. Mas a palavra também diz que na mesma noite, depois de cearem, Ele tomou o cálice e deu graças dizendo, este cálice é o meu sangue, derramado por vós. É a nova aliança entre Deus e os homens. Tomai, bebei, fazei isto em memória de mim. Fazer em memória dele quer dizer que vamos ser reenergizados, regenerados, reinvigorados, animados. Que grande Salvador, o meu Salvador.
porque agora, vivendo em mim, me capacita a andar nos caminhos de vitória em tudo que eu sou, em tudo que eu faço, em o nome de Jesus. As Escrituras também nos instruem que ninguém deve participar sem discernimento. Se alguma coisa não está clara ainda quanto ao significado, espere, fale conosco, nós explicamos melhor, individualmente, com a palavra. Se há alguma dúvida, mas aqueles que estão aqui, têm o discernimento do corpo e do sangue, use esse tempo para um autoexame. Não é julgar-se e condenar-se, mas um autoexame. Talvez alguma área em nossas vidas que diz: Senhor, tem aberto uma porta para o inimigo, mas hoje eu fecho aqui, Senhor. A reconciliação com o irmão, o perdão que é liberado, o arrependimento de uma falta. Receba o livramento de Jesus e logo em seguida participa conosco, em o nome dele. Amém.